Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Estou vindo aqui para falar sobre esse caso aí. Como você viu o título do vídeo, né? Eu peguei coronavírus pela terceira vez. E aí eu vim aqui para conversar, falar o que aconteceu. Foi algo bem difícil para mim. Foi um período que quase um mês de duração. Tô melhor, tô melhorando cada vez mais. Você já deve ter visto aí alguns vídeos que eu tô mais sem tanta energia assim, né? Como eu gostaria de estar. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer o que é que aconteceu, como é que foram os fatos, o que eu fiz que me ajudou a melhorar, algumas coisas que aconteceram que deram uma piorada aí na trajetória da minha doença, né? E eu vim trazer esse relato aqui, porque eu acho que é interessante trazer, compartilhar essa experiência que eu vivi mais uma vez, né? Pela terceira vez, pegando aí o coronavírus e trazer dicas, falar o que aconteceu, enfim. Tudo relacionado e foi algo bem difícil para mim. Foi uma situação que eu passei quase um mês doente, sem produzir de forma adequada, do jeito que eu gosto, né? Fazendo as minhas atividades diárias. Parei de ir para academia, fazer os meus exercícios. Na profissão também fui muito prejudicado. Tive que ficar aí um mês praticamente sem fazer nada, só o básico do básico mesmo e ainda fazendo ações que exigiam muito de mim. Então, fazendo uma retomada aí dessa história, né? Vou pedir para colocar aí no calendário o nosso editor. Neste mês agora, de junho, foi o meu aniversário. No dia 7 de junho, o meu aniversário, eu fiz 35 anos. E nessa semana foi uma das semanas que eu tava pior. Se fosse para elencar, como é que tudo começou, né? Começou como se fosse uma gripe. Na semana anterior, desse mês de junho, aqui nessa semana de segunda a sexta, do dia 30 de maio até o dia 4 de junho, eu tava como se fosse gripado. Nariz escorrendo, coriza, um pouco de mal-estar, né? Sem muita disposição, mas até aí tudo bem. Tava gripado e depois de um tempo, no final de semana, no dia 4, dia 5, que era o final de semana que era antes do meu aniversário, eu comecei a ficar muito com falta de ar, comecei a sentir que a minha respiração não estava igual, ia dormir cansado, com a respiração acelerada. Nessa época eu colocava o oxímetro de pulso e aí a gente tem um oxímetro de pulso aqui e aí dava 94, 95% de saturação. E algo que chamava muito a minha atenção era a minha frequência cardíaca, que estava alta, 95, 100. A minha frequência cardíaca geralmente é uma frequência aí de 60, 65 em repouso, tá? E aí eu, vendo a minha frequência cardíaca, eu já identifiquei, não, eu tô com algum processo infeccioso aqui, tô muito debilitado, tô muito prostrado, tá tendo aí uma virose, né, que muitas pessoas estão pegando, e eu tava com esses sintomas respiratórios, inclusive comecei a ter sintomas de sinusite, comecei a ficar com a face pesada, acordava com muita secreção e aí eu comecei a fazer lavagens nasais para tirar essa secreção. Dava para ver que essas lavagens nasais tiravam bastante secreção, vinha muito pus nessa lavagem que eu fazia, né, com o soro fisiológico. E até então eu estava achando que era uma simples virose, né? Muita gente está pegando esse vírus aí. Inclusive, se você pegou, escreve aí nos comentários, né? Alguma coisa que eu vou descrever aqui. Mas eu vou falar de um bocado de doença aí que eu peguei na sequência que foi complicado. E aí, beleza. E aí chegou na semana do meu aniversário, né? Um pouquinho do começo de junho aqui, eu não estava melhorando. Eu já estava uma semana, mais ou menos, com essa coriza, secreção amarelada, secreção esverdeada. E eu decidi iniciar um antibiótico diagnosticando um processo aí de sinusite. Comecei uma amoxicilina no final de semana, aqui do primeiro final de semana de junho, botar aí no calendário, na tela, no dia 4 e 5 de junho, que foi sábado e domingo, eu iniciei a amoxicilina e comecei a fazer também dipirona, né, para tratar esses sintomas aí. Eu estava tomando também, às vezes, um descongestionante nasal e associando às lavagens. E aí, durante essa semana, a gente fez um evento
Eu fiz um evento aqui de casa, né, que foi a semana da intubação orotraqueal. E claramente, quando eu vejo hoje as gravações, né, do evento, eu estava dando aula com falta de ar, estava puxando ar, estava com dificuldade para respirar, só estava conseguindo respirar pela boca e estava muito cansado, assim, em termos de respiração e em termos de energia mesmo. Eu passava o dia inteiro deitado, descansando, porque eu sabia que à noite a gente ia fazer essas aulas, né? Foram 3 dias de aulas, então eu reservei esses dias para descansar o máximo possível. E aí na hora da aula eu tomava dipirona, tomava cafeína, para ver se eu conseguia tirar ali, extrair o máximo que eu conseguia para dar uma boa aula. Enfim, no final dessa semana da intubação traqueal, que acabou aqui no dia 8 de junho, eu percebi que eu não estava melhorando. Eu estava pensando que eu estava com uma sinusite, só que eu estava com falta de ar. E aí eu comecei a pensar que eu poderia estar com o coronavírus. Eu parado, descansando, sinusite não causa falta de ar. Parado eu estava com a frequência respiratória alta, 20, 22. Eu lembro de 2 dias que eu fui dormir, respirando mais rápido mesmo, com dispneia. E não melhorava também na secreção nasal, era uma secreção nasal constante. E acabou que eu troquei o antibiótico, eu fiz um escalonamento do antibiótico de amoxicilina, porque esse ano eu já tratei 2 vezes sinusite, uma no começo do ano, uma no meio do ano agora. E aí até a Isabela cogitou, né, essa resistência bacteriana, e na época a gente estava pensando muito em sinusite, e eu acabei evoluindo esse antibiótico aí para um antibiótico mais forte, foi o moxifloxacino, o Avalox. E depois de 3 dias eu tive uma boa resposta, foi bem legal essa resposta ao moxifloxacino. Eu não sei se foi porque era realmente uma sinusite bacteriana já resistente à amoxicilina, ou se foi uma coincidência de ter melhorado em certa parte da questão respiratória do coronavírus. E eu comecei a melhorar aqui no comecinho da outra semana, né, no dia 12, dia 13, dia 14... eu apresentei uma melhora, só que foi uma melhora do quadro da secreção, né? Comecei a ter menos secreção, comecei a diminuir essa parte da secreção, mas eu estava muito fadigado. Era impressionante. Essa semana inteira, desde o dia 13 até o dia 18, essa semana inteira, do meio de junho, eu estava inabilitado, assim, eu não conseguia fazer muita coisa, sem energia, uma preguiça extrema, o corpo cansado, e aí a frequência cardíaca ainda permanecia alta, a frequência cardíaca ali de 100, 105, mesmo em repouso. E eu achando super estranho isso, né? E toda hora querendo deitar, muito prostrado, né? Uma fadiga muito forte no corpo inteiro, não conseguia fazer nenhum tipo de exercício, estava sem disposição para nada, não consegui me alimentar bem. Eu estava realmente, eu melhorei da parte respiratória, mas ainda permaneceu algo que estava me cansando muito. Eu não fiquei com nessa época aí, eu não fiquei com cansaço de dispneia, mas fiquei com cansaço de prostração, sabe? De convalescência, assim, de uma doença que ainda estava se recuperando. A saturação de oxigênio ainda se mantinha ali em 94%, 95%. Eu estava sempre monitorizando, sempre aventando a possibilidade de ir para o hospital caso essa frequência, essa saturação baixasse muito. Mas essa semana eu fiquei em casa, descansei o máximo possível. E aí algo que eu fiz que me ajudou muito, né? Já pensando, caramba, só pode ser coronavírus. Passou a parte da secreção nasal, não tem mais questão de sinusite. Ainda estou tomando antibiótico, mas ainda permaneço cansado em termos de estar prostrado, estar com o corpo fadigado. Vou começar um corticoide. E aí essa semana eu comecei um corticoide. Durante essa semana do meio de junho, teve um fato também muito, muito importante que aconteceu nesse final de semana, do dia 11 e 12 de junho, que a gente viajou, eu e a Isabela, ela tinha programado uma viagem, e a gente viajou para um chalé lá em Campos do Jordão. E é uma cidade muito alta, né? E lá piorou mais ainda. Eu fiquei subindo e descendo ladeiras lá, escadas.
e eu visivelmente eu percebia que meu condicionamento respiratório estava horrível. E chegou uma hora lá que eu fiz um esforço, subindo várias escadas e chegando até o quarto, que eu até desmaiei. A Isabela estava junto, graças a Deus ela estava lá para me ajudar. Eu tive uma falta de ar em termos respiratórios, comecei a ficar com uma falta de ar muito forte, e aí eu percebi que eu ia desmaiar, me deitei com a perna para cima, mas mesmo assim eu não aguentei e desmaiei mesmo. Ela falou que eu até comecei a me debater, né, quando eu estava nessa situação aí. Na hora ela fez uma liberação da minha via aérea, disse que passei assim 1 ou 2 minutos com isso acontecendo, né, totalmente desmaiado. E eu lembro só que na hora eu tava com algum pesadelo de grito. Foi muito bizarro essa situação. Na hora eu lembro que eu comecei a sonhar com um pesadelo de grito, como se eu estivesse gritando. E aí eu acordei e comecei a me situar, né? Caramba, desmaiei. Fiquei com falta de ar, não aguentei e desmaiei. Eu acho que se somou aí tanto a questão da altitude lá, que Campos do Jordão é muito alto. Eu fiz um esforço de subir ladeira, né? E tava com essa questão aí respiratória me recuperando, né? O corpo recuperando. E eu tive esse episódio aí. E depois disso, né? Depois de ter acontecido esse episódio, eu decidi iniciar o corticoide pensando na questão do coronavírus. E isso ajudou muito. É sempre interessante, né? Você ter um acompanhamento médico, e eu conversei com vários colegas meus. A Isabela também deu essa sugestão, né? Olhando de fora e eu me colocando na situação de paciente. Foi feita essa sugestão de iniciar uma corticoidioterapia e a gente começou a prednisona. Foi quando eu apresentei uma melhora bem interessante. Eu me senti melhor, mais disposto, né? Eu fiquei bem melhor, comecei a voltar à disposição normal. Isso já aqui na semana do dia 19 ao dia 21 de junho, né? Finalizando o mês de junho. Então foi realmente uma medicação que me ajudou bastante aí nessa parte da recuperação, em termos de voltar à minha disposição, para eu não ficar tão cansado em termos de prostração, né, querer só ficar deitado. Eu achei que o corticoide ajudou muito em relação a isso, deu aquela desinflamada, né, no corpo, e eu estava já feliz porque consegui 2 dias para academia, aí no finalzinho, né, dessa quarta semana do mês de junho, mas teve um momento que eu comecei a ter a diarreia. E foi a terceira fase desse problema, né? Eu tô vendo muito. Tem muita gente que está começando a ter virose, alguns outros colegas com diarreia, outras pessoas com sinusite. Se você está escutando esse vídeo aí, eu não sei se você teve alguma dessas doenças, mas tá uma disseminação muito forte. E aí eu, naquela ânsia de me recuperar, né, comecei esse episódio de diarreia. Ela começou aqui no dia 23, finalzinho de junho, é o dia 23 de junho, hoje eu tô no dia 29. Dia 23, dia 24, fiquei com diarreia, dia 25, até o dia 26. Passei 4 dias aí com diarreia muito forte, uma diarreia bem líquida mesmo, basicamente água. Fiquei muito desidratado. Comecei a fazer reposição de soro oral e também tomei soro na veia 2 vezes. Pela desidratação mesmo, eu não conseguia ingerir alimento, não conseguia beber água direito. A minha alimentação nessa época da diarreia era bolacha de arroz com uma geleia que eu conseguia passar aqui em casa, algo bem fácil de absorver, né? Teve algum dia que eu tentei fazer uma refeição com arroz e frango, uma refeição com mais volume assim, mas sempre com a diarreia muito forte. Aí eu passei esses 4 dias bem sofridos também. Eu vinha numa curva de melhora e acabei voltando a piorar por causa dessa diarreia. E depois desses 4 dias aí, começou a passar, né, naturalmente. Eu fui me hidratando, fui esperando o corpo resolver isso. No sábado do dia 25, eu achei que eu estava bom e acabei comendo um pouco mais. Tomei um sorvete ali que eu não era para ter tomado. Quando você está doente, né, acaba que você quer comer alguma coisa que traga um conforto. Aí eu tive mais diarreia no dia 25 e aí voltei a me controlar, né, comer menos, me hidratar mais, focar nessa parte de alimentação sem muito resíduo.
E aí pro dia 27, dia 28 e 29, que é essa semana que eu tô, né? Segunda, terça e quarta, passou a diarreia e agora eu tô me sentindo melhor. Vim gravar esse vídeo aqui. E foi isso, meus amigos e minhas amigas. É uma situação bem difícil. A gente tem que ter a cabeça muito boa, né? Pra entender que o corpo tá doente, que a gente precisa de descanso. Eu sou uma pessoa muito ativa, né? Produtiva. Eu gosto de fazer a minha rotina, fazer exercício, me alimentar bem, tá com energia. E aí, infelizmente, a gente tem que saber respeitar que o corpo precisa se recuperar. Foi uma das recuperações mais demoradas que eu tive. E das outras vezes que eu tive também o coronavírus, foi bem demorada a recuperação. É uma doença muito lenta, arrastada, né? Você acha que está melhorando, mas passam uns dias e você está do mesmo jeito. Você ainda fica cansado, ainda fica preguiçoso, sem energia. Confesso que a minha energia não está a mesma de sempre. Eu ainda estou penando para fazer as coisas, né? Às custas de muito esforço. Às vezes eu tento ficar um tempo ali descansando, tento dormir um pouco a mais, mas fica aí a lição de que é uma doença séria, é uma doença que, pelo menos pelo que eu estou percebendo, veio para ficar. Mesmo com as vacinas, tem muitas pessoas pegando mais uma vez essa patologia. E infelizmente é uma patologia que não é uma simples gripe. Para mim, sempre que eu peguei, foi algo que realmente me debilitou. E várias pessoas voltaram a pegar e a gente está percebendo os hospitais enchendo mais uma vez por causa do coronavírus, tá? As lições que eu trago desse vídeo é em relação a procurar um auxílio, procurar uma orientação, procurar monitorização, se você é da população geral, né? Procure ajuda médica se você está passando por uma situação dessa. Eu trago toda essa experiência, né? Toda essa vivência aí, porque às vezes uma simples implementação de uma medicação pode melhorar a sua qualidade de vida, pode melhorar a sua recuperação. Às vezes você não vai ficar internado no hospital, seu tratamento é em casa, mas com medicações orais você consegue melhorar a sua recuperação, como foi comigo, né? Quando instituímos os corticoides, houve uma melhora muito boa e eu estou tomando até hoje. Acho que vou parar daqui a uma semana, quando eu estiver me sentindo melhor, né? Mas com a minha energia de volta. Fiquei muito debilitado, mas entendo que a gente passa por esses tropeços aí. Com o passar do tempo, com o passar dos dias, das semanas, a gente vai voltando a energia, vai voltando a empolgação e vamos produzindo aqui. Ainda bem que eu tinha vários vídeos aqui no YouTube já gravados. Acabaram-se todos, tive que voltar a gravar porque eu fiquei aí quase um mês sem produzir nada e agora estamos voltando, né? Tô me sentindo melhor e decidi gravar esse depoimento, tá, pessoal? Um depoimento muito, muito sincero aqui, muito direto ao ponto, falando bem o que aconteceu. Eu acho que é interessante vocês saberem o que aconteceu comigo, né? Fora desse lado do médico, do professor que está aqui, né, do médico que faz vídeos para o YouTube, que participa das redes sociais, existe esse lado pessoal também, né, de ser humano. Eu acho importante a gente trazer isso, conversar e expor aqui. Também não sou perfeito, né, eu poderia ter procurado mais cedo ajuda, poderia ter feito mais exames que eu fiz, mas no final das contas foi assim que aconteceu. Como homem é a população vulnerável, né? Os homens geralmente eles demoram para ir para o hospital, eles ficam aguentando. Isso é até constatado, que o homem é considerado uma população vulnerável por causa disso. Ele demora, ele vai só nas últimas, quando está nos últimos problemas, aí que ele procura um hospital, uma ajuda mais séria. E eu me classifico, eu sou bem ruim em relação a isso. Tento esperar o corpo agir, né? Tomar algumas medicações, mas eu confesso que eu poderia ter investigado e feito ações mais cedo do que eu fiz. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você achou interessante esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. A gente está trazendo sempre informações aqui, vídeos todos os dias às 20 horas, vídeos técnicos e vídeos também como esse, que são vídeos de esclarecimento, né? Grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!